Bom dia a todos, espero que vocês estejam a ter um bom sábado. Já sabem que estes vídeos saem todos às 10 da manhã de sábado. Claramente, por vezes, vai haver aqueles dias em que eu não consigo lançar, por alguma razão, mas tentarei ao máximo lançar e quando não consigo lançar ao sábado, tentarei no domingo. Finalmente estamos no último capítulo do primeiro livro. O primeiro livro, claramente, certo e errado, como pista para o significado do universo. O Christian C.S. Lewis, basicamente, o que é que ele teve a fazer aqui? Ele teve a tentar provar a existência de Deus, ou a existência de um agente moral, através da lei da moralidade. Ok? Estes 5 capítulos foram basicamente isso. Ele não trouxe a Bíblia, não trouxe nada. Claramente, já sabem que tem uma playlist inicialmente, por ordem, ok? Este é o quinto vídeo do quinto capítulo e antes de avançarmos para este capítulo vou então falar sobre a passagem bíblica desta semana. E eu já acabei Mateus, estou no Marcos, e em Marcos 4:20 ele diz assim: aqueles que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra, a recebem, dão fruto e produzem 30, a 70, a 60 e a 100 por um. Marcos 4:20. Esta passagem tem ficado aqui um bocado na minha mente, porque isto é verdade em tudo. Isto é verdade em tudo. Se essa passagem, se essa comunicação, se essa matéria não entrar na pessoa, se essa semente não for, se não tiver numa boa terra, ela não vai crescer. E é exatamente a mesma coisa com o cristianismo, exatamente a mesma coisa com a essência de Deus ou não. As pessoas ouvem e pode sair desta orelha e sair da outra, ok? Ou introduz um bocadinho aqui, fica um bocado na tua cabeça e tu depois expandes esses temas que são fulcrais para a essência de Deus. E é engraçado que eu durante 20 e tal anos da minha vida eu entrava num e saía noutro. Só que começamos a fazer uma introspectiva na nossa vida, começamos a ver se o que nós estamos a viver, para quem nós estamos a viver, é verdadeiro. Essas perguntas são importantes para nós percebermos que, ok, eu estou a viver desta forma e daquela forma e não deveria estar a fazer assim, porque eu não tenho evidências para seguir esse caminho. Agora, esta, este alcance, é, este alcance, esta passagem é dolorosa, e vamos falar disto neste capítulo, que eu falo muito sobre isso. Esta passagem é dolorosa para perceber que realmente há certas matérias que nós não introduzimos quando somos mais novos, introduzimos numa boa terra, numa terra que, ok, vai crescer mais tarde e percebemos o quanto tempo é que eu fiquei 20 anos a pensar nisto e agora sim, finalmente é que está a crescer. Portanto, isto não é só verdade para a religião, mas é para basicamente tudo. Vocês têm um livro, este livro a 8 euros na Amazon, pá, isto são 200 ou 300 páginas de sabedoria, pessoal. Se vocês quiserem saber mais sobre o cristianismo, puro e simples, a base é Christianity. E último capítulo do livro, vamos lá, recap, sim, um bocadinho recap dos anteriores. Nós falamos sobre materialismo e religião, eu dei 5 razões para o porquê do materialismo não funcionar, não fazer sentido, ok? No último vídeo. Falamos também sobre a matéria do homem, o facto de nós, como somos homens, a matéria que mais nós sabemos é o homem, porque nós somos o homem. A informação que nos é dada sobre a lei de moral, nós sabemos, e nós não sabemos porque é algo observável, não. Nós sabemos porque é algo que nós devemos fazer, mas não fazemos. E, claramente, estes últimos capítulos têm sido o quê? A prova ou a tentativa de explicar o porquê que a lei da moralidade existe, e se a lei da moralidade existe, então tem que haver um agente moral. E então, capítulo 5, temos motivos para preocupar-nos. Ele começa aqui na linha 15, na página 28. Todos nós queremos progredir, mas progresso significa aproximar-se do sítio onde se quer estar. E se tomamos um caminho errado, então avançar não nos leva mais perto. Se estivermos no caminho errado, o progresso significa dar meia volta e regressar ao caminho certo. E nesse caso, o homem que regressa mais depressa é o homem mais progressista.
não claramente progressista do liberal de esquerda, não é isso que estamos a falar mais progressista que prossegue para o caminho que ele deseja. Quando começo uma soma no sentido errado, quanto mais depressa eu admitir, voltar atrás e começar de novo, mais depressa eu vou avançar. Não há nada de progressivo em ser teimoso e recusar-se a admitir um erro. E acho que é um bocadinho o que eu acabei por dizer inicialmente, onde às vezes entra matéria na nossa cabeça, numa terra que não é, que não vai cultivar, simplesmente é uma terra que não cultiva, é uma terra que nós não queremos, porque às vezes o problema não é aqui, é aqui. Nós não queremos que seja verdade. Porque isto significa o que é? Isso é ser Deus ser verdade. O que é que significa? Significa fazer coisas que tu não. Significa em tu fazeres coisas que tu talvez não queiras fazer. Significa isso. E muita gente não quer isso. É por isso que nós andamos assim às vezes. Às vezes andamos a tapar os olhos. E não pensamos. Já tive pessoas que me disseram, pai, não, eu não quero pensar sobre isso. Eu acho que isso diz tudo, não é? Não queres pensar sobre isto? É basicamente a pergunta mais crucial desta vida. É a essência de Deus ou não? Porque isso depois compromete tudo. Compromete todas as ações que tu fazes. É, 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 é crucial. Porque nós também às vezes, nós sabemos que às vezes a verdade é difícil de dizer. Porque ela não é conveniente. Eu não devia mentir. Às vezes às vezes é sempre conveniente mentir, né? Tu mentes para quê? Para te safares de algo. Isso é conveniência. Ou tu, ah, ou tu passares um exame, ou passares num teste, porque copiaste. Isso é moral? Não é. É conveniente, mas não é moral. Portanto, e isto fez-me lembrar, e agora vou para mais uma leitura extensa. O primeiro livro que eu li sobre religião foi um livro que se chama The Dawkins Illusion, ok? Foi um livro recomendado com um grande amigo meu, Pedro, e ele vai estar a ver isto, obrigado, mano, porque esse vídeo, esse livro foi muito também o começo, onde não existe muita informação em cada tema, em cada capítulo, em cada contra-argumentação que pode haver a existência de Deus, mas existe luzinhas para tu começares a pensar. Dawkins Illusion, há um enxerto, há uma passagem neste livro que é muito boa e que representa um bocado como o que o Luís está aqui a dizer, que às vezes nós somos teimosos e nós não queremos admitir que estamos errados, e isso nós não progredimos assim. Nós só vamos progredir quando percebemos, ok, estamos errados aqui, vamos dar meia volta e vamos sim depois andar para a frente, que esse caminho é o verdadeiro. E então eu vou passar a ler isto, vai demorar um bocadinho, não muito, vai que 2, 3 minutos, talvez, não sei. Não é assim muito, mas eu acho que é importante uh, para, para, para ser basicamente mais um complemento para o que o Luís está aqui a dizer, ok? Portanto, passo a citar. Desde a minha publicação, isto é do livro Dawkins Illusion, ok? Desde a minha publicação do livro Dawkins God, em 2004, sou regularmente convidado a falar sobre os seus temas em todo o mundo. Nestas palestras, apresento os pontos de vista de Dawkins sobre a religião e depois faço uma refutação baseada em provas, ponto por ponto. Depois de uma dessas palestras, fui confrontado por um jovem muito zangado. A palestra não tinha sido particularmente notável. Eu tinha simplesmente demonstrado, através do uso rigoroso de argumentos científicos, históricos e filosóficos, que a argumentação intelectual de Dawkins contra Deus não resistia a um exame crítico. Mas este homem estava zangado, de facto. Eu diria que estava furioso. Porquê? Porque me disse, abanando o dedo agitadamente para mim, que eu tinha destruído a sua fé. O seu ateísmo assentava na autoridade de Richard Dawkins e eu tinha destruído totalmente a sua fé. Ele teria de se ir embora e repensar em tudo. Como é que eu me atrevi a fazer uma coisa destas? Uma parte de mim lamentou um enorme incómodo que eu tinha claramente causado a esta pessoa. No entanto, consolava-me com o pensamento de que, se ele era suficientemente insensato para basear a sua vida na visão do mundo, claramente inadequada apresentada por Dawkins, então teria de perceber um dia
que assentava em fundações decididamente instáveis. E depois ele passa um bocadinho mais à frente a dizer: todos nós precisamos de examinar nossas crenças, especialmente se formos suficientemente ingênuos para pensar que não temos nenhuma em primeiro lugar. Página 1 e 2. É literalmente as primeiras duas páginas. E agora a pergunta que eu vos deixo aqui é intelectualmente doloroso eu mudar do ateísmo para o cristianismo? É, pessoal. Prova A. Eu consigo dizer. É. É lixado. Porque é uma base de fundamento muito diferente do cristianismo. A base de pensamento e essência de Deus é muito diferente à base de pensamento e essência da matéria. A matéria dá instruções, não? E os químicos. São duas coisas completamente diferentes. Agora, há pontos. Um ateu consegue ser moral? Consegue, sim. Mas o ateu não consegue justificar o porquê de ter que ser moral. É por causa da evolução. Já disse isso nos episódios anteriores. A evolução não faz sentido como criação, mas sim como um processo. Alguém teve que criar a evolução. E a evolução não criou isto. Em termos de probabilidade, pessoal, é como ganhasse milhares e milhares de euromilhões. Tipo, não, é uma cena matematicamente é impensável. Percebem? E é mais doloroso eu mudar do ateísmo para o cristianismo, ou vice-versa, porque há gente que muda, mas muitos dos ateus que eu vejo, observo, que eu me deparo, são ateus que não, não repensaram nisto. Não, porque eu também, durante muito tempo da minha vida, fui ateu. Fui. Só que eu nunca tinha pensado realmente nesta pergunta. E eu considero uma pessoa lógica. Eu não digo a maior parte, se calhar a maior parte das vezes sou lógico, mas também tenho emoção. Aliás, não haver emoção na vida é ridículo. É simplesmente ridículo. Mas haver mais emoção que lógica, tu vais parar em sítios, puto. Tu vais parar em sítios que nem imaginas. Aquelas frases de eu tenho que seguir o meu coração. É? Então quando o coração está dividido, qual é o instinto que vais seguir se o coração está dividido? E se o coração te disser para tu ires para certos sítios que não deverias ir, tu vais seguir o teu coração? Temos que ir sempre o coração? É? Ou temos que seguir sempre a maior parte do coração? Rejeito isso. Rejeito. Claro que às vezes o coração pode estar dizendo-nos a verdade, sim, e pode ser a verdade e pode ser aquilo que deves seguir, mas repensa, logicamente, em muitos dos seus sítios, em muitas das ocasiões. Repensa se faz sentido ou não. Portanto, é intelectualmente doloroso. É. Mas é importante nós basearmos a nossa vida em verdade, e vamos falar isso aqui um bocado também, do que nós adiarmos estas questões para mais tarde acontecer como este bacana aconteceu. Que eu estava completamente lixado com o Alistair, que o Alistair é basicamente o autor do livro, deste livro, onde basicamente eu estava completamente zangado porque tinha que ir para casa e repensar em tudo. E lá está. Quando uma pessoa não está. Quando uma pessoa segue um caminho, e neste caso segue o caminho do Richard Dawkins, sem se questionar no mínimo, leva a isto. E para mostrar-vos o livro no estante, eu trouxe aqui o livro. Espero que isto não caia. É este. Ok? The Dawkins Illusion, question mark, fundamentalismo, ateísmo, fundamentalismo e o Denial of the Divine, Alistair McGrath, ok? E a sua mulher, Joanna Collington McGrath, ok? Basicamente, eu se calhar trago um dia destes, este livro, para ser muito sincero, porque este livro é muito bom. E agora vamos continuar com o Lewis, ok? Página 29 em 12. Só chegamos até ao ponto em que alguém ou algo está por detrás da lei moral. Lewis aqui ainda não utilizou a Bíblia e não utilizou a Igreja. Não utilizou nada dessas coisas ainda. Ele nem sequer foi à Bíblia ainda. Eu fui.
algumas vezes. Aliás, todas as vezes, todos os episódios começam com a Bíblia. Mas ele, para a existência de Deus, ainda não usou. Ele só está a tentar provar que esta lei moral necessita de um agente moral. E existem duas peças de evidência sobre este alguém. Okay? A primeira peça é este alguém fez o universo, e a segunda é que ele colocou-nos a nossa lei moral dentro da nossa cabeça. E ele faz aqui uma distinção muito fixe nos dois, que é se é apenas verdade que ele existe e que ele criou o universo, quer dizer que ele é um ser impiedoso, não tem piedade, porque o universo, como nós vemos, é um sítio perigoso. E nós vemos, as notícias mostram isso. Eu acho que as notícias, telejornais e isso não demonstram a realidade, ok? Mostram uma parte da realidade, mas não demonstram a realidade total. E essas, e nós conseguimos ver por aí que há de facto pessoas que fazem muitas atrocidades. E portanto, se Deus existe e se nós acreditamos, ou se a evidência, ou só é verdade que ele fez o universo, então só isso, então nós estamos lixados, porque nós vivemos num sítio extremamente perigoso, ok? E, e a segunda é que a lei moral está dentro da nossa cabeça, ou seja, a lei moral, se a lei moral está dentro da nossa cabeça, então quer dizer que há certos comportamentos que nós não devemos ter, ou que nós não devíamos ter. Só que, qual é o problema disto? E que Luz diz aqui? Só que isso pode demonstrar que nós estamos a fazer inimigos, porque todos os dias nós cometemos pecado. Todos os dias nós erramos. Seja connosco, seja com as pessoas que nós gostamos, seja com qualquer coisa. Nós todos os dias pecamos. Portanto, essa ação que é feita todos os dias, nós estamos a tornar Deus o nosso inimigo. Porque se a lei da moralidade está dentro da nossa cabeça, então há claramente, para Deus, há claramente ações que ele não gosta de fazer, que ele não gosta que nós façamos. E, e esta condição, se for verdadeira, se for unicamente verdadeira, nós todos os dias estamos a ser inimigos dele. Mas há solução. E tu aprendes mais sobre Deus com esta lei da moralidade do que outras evidências do universo. Da mesma forma que tu conheces um homem, uma mulher, homem da humanidade, tu conheces uma pessoa quando estás a ouvir essa pessoa a conversar do que propriamente estás a olhar para a casa dele, certo? Para a casa que ele construiu. E aqui, em Salmos 19, que eu ainda não cheguei aqui, mas sabia, tinha um conhecimento prévio que este verso existia. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Queres saber Deus? Olha para cima. As estrelas, a, a quantidade de planetas, a quantidade de galáxias, a dimensão dos céus, a quantidade precisa de oxigênio no mundo, a quantidade, o grau da gravidade, precisamente para nós estarmos aqui. Isto são tudo, e isto faz parte do argumento teológico, que é, que é o princípio antrópico. Acho que é isso. É o princípio antrópico. Há várias coisas que são precisas, o que nos faz pensar e o que nos faz tirar, chegar à conclusão que, de facto, este design, o universo, teve ter sido criado por um designer. Como o relógio é um design, um ser humano teve que criar o relógio, o designer. Como o pintor, a pintura, o design teve que ter sido criado por um designer, o pintor. E ele mais aqui à frente diz assim: a lei moral, página 30, linha 5. A lei moral não nos dá qualquer fundamento para pensar que Deus é bom, no sentido de ser indulgente, ou suave, ou simpático. Não há nada de indulgente na lei moral. A lei moral, se Deus for como a lei moral, então não é suave. Porque a lei moral a lei moral é faz aquilo. Não estás a fazer, estás a rejeitar a lei da moralidade, ou estás a desviar-te da lei da moralidade. Se Deus for assim, se nós não atribuímos a característica
de piedoso, de piedade, então Deus não é um ser suave. E Lewis diz aqui que não importa ir muito rápido e não importa começar a dizer que Deus é alguém piedoso, porque as únicas pessoas, ou melhor, os únicos seres que conseguem perdoar são pessoas, certo? E ainda não atribuímos a característica da pessoa a Deus, mas eu posso atribuir já. Esta árvore aqui, esta árvore, esta vocês não conseguem ver, estas árvores aqui à minha volta, não tiveram sempre um padrão de evolução? O processo de evolução não foi sempre o mesmo? Então o que é que aconteceu aqui? Teve que acontecer uma escolha. E quem é que fez essa escolha? Deus. É um ser pessoal. Quem fez uma escolha, certo? Nós pessoas também nós escolhemos. Há certos padrões de evolução. Olha a evolução. Não como criação, mas como processo. Porque a evolução não pode ter criado, não pode ter criado isto. Mas sim, o processo de evolução fez com que nós desenvolvêssemos até aqui. Agora, isto que nós vemos à volta, a natureza, teve que ter sido escolhido, ter feito desta forma, um ser pessoal. Ou seja, a característica pessoal de Deus está literalmente à nossa volta. Se vocês forem pensar melhor. E aqui diz: e se Deus for uma mente impessoal, então porque é que nós pedimos perdão a Ele? Não vale a pena pedir perdão. Da mesma forma que tu não vais pedir perdão à tabuada quando tu erras um cálculo, certo? Se não existe uma mente por trás que consegue perdoar, então, da mesma forma que tu também quando erras a tabuada, tu não vais pedir à tabuada, olha, por favor, só uma exceçãozita. Não vais pedir isso. É o que é, certo? Portanto, esta cena de, por um lado, se for impiedoso, não nos consegue perdoar, porque nós cometemos pecados todos os dias. E por outro lado, se for piedoso, se tiver piedade, nós estamos a. O Deus é o nosso maior inimigo, porque ele todos os dias vê coisas que nós não deveríamos fazer, certo? E ele continua aqui na página 21, linha 20. O cristianismo simplesmente não faz sentido até tu enfrentares os factos que eu fui descrevendo. É por isso que eu começo a ler da moralidade. Vocês lembram-se do primeiro episódio quando eu disse: o Luís deve começar aqui da lei da moralidade, porque é o argumento da moralidade, é o argumento mais fácil de perceber. Eu acho que adicionava mais outra coisa, que era tu, para desenvolver outras características, desenvolver outros temas na tua cabeça sobre o cristianismo, tu tens que perceber isto, que é, existe uma lei da moralidade, tu não cumpres todos os dias, portanto precisas de alguém que te salve. E a partir daí é que há. Porque se toda a gente disser, eu sou bom, és bom? Já mentiste alguma vez? Pronto, está respondido, não é? Toda a gente já mentiu. Isso é um pecado. Isso vai contra a lei da moralidade. Portanto, basta um pecado. E ninguém é moralmente perfeito. Na Bíblia diz que nós temos que ser moralmente perfeitos como o nosso Pai lá em cima. E ninguém é. É por isso que nós precisamos de Cristo. É por isso que Ele morreu na cruz. Porque, da mesma forma que tu começas a ouvir os cristãos e o cristianismo, quando tu percebes que tu pecaste, da mesma forma acontece quando tu sabes que estás doente e agora é que vais começar a ouvir o doutor. Ou seja, tu começas a ouvir o cristianismo e a pensar mesmo sobre o cristianismo e sobre o que o cristianismo oferece e os cristãos oferecem, quando tu percebes que tu pecaste e tu precisas de um salvador, precisas de uma salvação, tu precisas de uma resposta. Porque até nós não conseguimos admitir que nós pecamos todos os dias e que todos os dias viemos da essência do bom, da lei da moralidade, nós então podemos andar a fazer a nossa vida tranquilo, sem, sem este medo. Isto é importante, porque lá está, ninguém é perfeito. Toda a gente peca. Claro que uns mais que outros, mas
mas basta um e preciso de um salvador. E acaba este episódio com esta última linha. Página 32, linha 22. Se procurares a verdade, olhem isto. Se procurares a verdade, poderás encontrar conforto no final. Se procurares conforto, não obterás nem conforto, nem verdade. E é engraçado que eu tenho debatido há um longo tempo e já falei com colegas sobre isto, que é as pessoas são livres totalmente quando tu fazes o que tu não queres. Quando tu fazes o que é, quando tu fazes algo que não sei, que não esteja no ciclo dos teus desejos. A partir daí é que tu começas a perceber que, ok, eu agora sou livre. Mas o que é que tu não estás a procurar aí conforto? Pois não. Mas se calhar estás a procurar a verdade. Nós temos que fazer o que gostamos. Sempre? Temos que fazer sempre? Ou seja, se no fim, se eu estiver a trabalhar, se eu estiver a trabalhar para um trabalho no fim que eu vá gostar, mas eu não gostar do processo, ou seja, fazer coisas que eu não quero, eu não devo fazer isso? É porque aí estás a procurar conforto, não estás a procurar verdade. Isto é claro. Se quiseres encontrar a verdade, prepara-te. Porque vais ter sofrimento. Vais ter mas eu acho que tu tens que abraçar o processo. E tu tens que ir com o processo. E tens que, mesmo que seja difícil, tu sabes que é para um bem maior. E compensa, no final. Porque se tu fores a tentar encontrar conforto, tu não vais encontrar nem verdade nem conforto no final. No final, vais estar destruído, depressivo, sem verdade nenhuma. E quanto mais as pessoas estiverem a adiar este tipo de questões, mais difícil será. Mais difícil será. E é possível. O pessoal chega aos 80 anos e muda para o cristianismo e é possível. Ou seja, há sempre esperança nesse sentido, mas se calhar, né, se tu tens a oportunidade de pensar sobre isto, e acho que toda a gente tem, se quiser mesmo, porque é que não pensarias? E é isso, meus queridos. Obrigado por mais um videozinho. Nós, finalmente, o próximo episódio vai ser o segundo livro. E aí é que vamos começar a entrar. Agora, ou seja, a lei da moralidade, acho que já não vamos falar tão intensivamente como estes últimos 5 capítulos. Mas a partir do próximo episódio vamos entrar em temas que eu também penso mais novato. E que vou querer certamente aprender com o Luís. E subscrever, ativar o sininho, likezinho. Obrigado por terem passado este tempo comigo e uma boa semana para todos. Abraço.